E aqui estou eu, depois de um tempinho sumida, né? Voltei à rotina, achei que ia dar conta do mundo e não rolou. Mas vim aqui compartilhar com vocês assuntos muito pertinentes. Na realidade, um assunto muito pertinente, que é os medos durante o processo de emagrecimento. Fica aqui nesse vídeo, eu vou te falar alguns que eu sinto. Hello, hello, meu povo, tudo bom com vocês? Estou aqui de volta, num cenário um pouco diferente, né? Estou aqui num cantinho bacana que eu gosto da Escola de Música de Brasília, debaixo da minha árvore querida, que hoje está um pouquinho sem folhas, né? Porque nós estamos aqui no tempo seco de Brasília. Então vocês vão ouvir som de pássaros, som de carro, porque logo ali já é a pista, som de vento, sons de música, apesar que agora tá tudo muito tranquilo, só tem os pássaros mesmo. Mas vamos aí começar, né, falar sobre os medos que a gente sente na vida, nesse caminho que a gente começa a percorrer, que é começar a emagrecer. Eu confesso que eu não achei que eu sentiria eles, mas eles acontecem. E eu vim aqui compartilhar com você, porque você pode estar vivendo a mesma coisa que eu e sentindo também esses medos, né? Então, eu vou falar pra você que a gente pensa que vai começar a emagrecer e fecha a boquinha e vai dar tudo certo na vida. Então, deixa eu contar, não é bem assim, né? A gente tem, eu no meu caso, né, tenho o remedinho, a picadinha do amor pra me ajudar, mas só ele sozinho não faz milagre, não é mesmo? Porque nós precisamos mudar a mentalidade. Então vamos lá, um dos primeiros medos que eu tive, que eu senti, e que ainda sinto, todos esses medos que eu vou compartilhar com vocês, eu ainda sinto, tá? Então vamos lá, o primeiro é, e se eu desistir de novo? Por que esse medo? Porque eu já passei por um processo de emagrecimento. Eu já emagreci lá atrás. Eu já consegui chegar num peso legal, ficar num corpo bacana que eu queria, mas eu engordei tudo de novo. E pior, engordei além. Eu fui além. Eu quis fazer igual um povo fala por aí, eu quis dobrar a meta. Eu não engordei só o que eu tinha perdido, eu engordei o que eu tinha perdido e mais um tantinho. Então a gente fica naquele medo. E se eu desistir de novo? Se eu chutar o pau da barraca para longe de novo? Então foi um dos medos que surgiram. Esse medo de, eu falo, não é nem desistir. Para mim eu vejo, para mim, tá, gente? Para mim eu vejo como fracasso. E se eu fracassar de novo? Sabe? E aí chega o outro medo, segundo medo. E se nada mudar? A gente começa a emagrecer, emagrece, emagrece, e de repente você sobe na balança e a balança simplesmente parou. Ela não mexe pra cima nem pra baixo. E às vezes pior. Vou falar o que aconteceu comigo. Cheguei na segunda-feira, 79 quilos e 400. Pasmem, gente, eu quase chorei. E quando foi hoje, não, ontem pela manhã, 82,200. E quando a gente olha a balança, a gente fica, vacilei, fiz besteira. E a gente esquece TPM, inchaço, falta de hidratação, a gente esquece tudo isso. Porque eu sei que eu não tô com esse peso. Eu consigo entender. Eu sei o meu corpo, eu sei como eu estou, eu sei o progresso, eu sei o que... Só que a gente sabe, mas mesmo assim a gente não quer aceitar. Então a gente começa, e se nada mudar? E se eu começar a engordar de novo do nada? Hoje eu tô fazendo tudo certinho, mas olha, 89,200, eu tava com 79,400 no começo da semana, não fiz nada de diferente. Então, já vem outro medo, aquela balança. O medo de nada mudar, entrar naquele platô, sabe? E aí vem o terceiro medo. E foi um medo que eu não achei que teria, mas eu acho que alguns de vocês aí podem passar por esse medo também. E às vezes até achar que não. Mas vamos lá, vou falar pra vocês. O terceiro medo foi: e se as pessoas acharem que eu fracassei? Como assim? O que as pessoas têm a ver com isso? É o seu processo. Mas a gente tem aquela responsabilidade, né? De querer mostrar que a gente tá conseguindo. Vamos lá, vamos. Sem hipocrisia nenhuma. Sem hipocrisia. A gente quer mostrar que tá dando conta. Mesmo que você fale, eu não me importo com o que as pessoas vão falar. Mas a gente se importa. Principalmente se essas pessoas forem pessoas próximas. A gente se importa. A gente não quer se importar, mas dá uma balada no sistema. Ah, mas eu nem falei que eu tô no processo de emagrecimento. Mas, gente, as pessoas notam quando você começa a mostrar reeducação alimentar. As pessoas notam quando você começa a praticar uma atividade física e postar, sendo que você não fazia isso antes. Então, mesmo que nós não estejamos gritando para o mundo, olha, eu estou no processo de emagrecimento. As pessoas percebem e elas veem, olha, emagreceu, eita, aí você começou a emagrecer, parou, né? O que foi? Você tem medo desses comentários? Você tem, a gente tem.
Vamos lá, vou colocar a responsabilidade pra mim, eu tenho medo desse tipo de comentário, de parecer que eu fracassei. Gente, desculpa se deu problema aí no áudio, esqueço que o microfone tá aqui. Então a gente tem um pouquinho de medo do que as pessoas vão pensar, porque às vezes a gente não conta, às vezes a gente conta, às vezes a gente não faz, ou às vezes a gente não faz por causa das pessoas. Porque se a gente não se importasse com as pessoas, a gente ia fazer e acontecer, mas a gente se importa. Mesmo não querendo, né? Porque no final ninguém paga a minha tiazepatida, meu filho, sou eu mesmo. Eu não, marido faz. Que é isso, meu amigo? Eu não, marido. E vai pagar, meu filho, até o finalzinho do tratamento. Ele que não pague não, pra ele ver. Mas vamos lá, gente. E esse foi um terceiro medo que eu não achei que eu sentiria, mas vem aquela responsa assim, opa, tem que continuar mudando aqui. Mesmo que sabendo que você engorda, as pessoas falam. Você emagrece, as pessoas falam. Sempre as pessoas vão falar, né? Nunca tá bom. Mas você quer, enfim, né? Tem aquela responsabilidade, porque tem pessoas que te seguem também, ainda tem aquela responsabilidade, pessoas que te seguem e te admiram, porque você tá lá, ó, no rala, batalhando. Então, vamos pensar então na responsabilidade por essas pessoas? Então tenho medo, gente. Rola o medinho. Quarto medo. E se voltar tudo de novo? E se tudo que eu tô fazendo agora cair por terra e eu começar a engordar tudo de novo? Vou falar sobre mim. Eu estou fazendo tratamento tomando a picadinha do amor, né? A minha tirzepatida. Mas e aí? Quando eu parar, o que vai acontecer? Será que eu vou dar conta do recado sozinha? Será que eu vou conseguir manter? Será que eu vou continuar evoluindo? Será que eu vou continuar persistente? Será? Começa a vir aquele... Esse pra mim é o pior medo. Eu voltar tudo de novo. Retroceder, sabe? Esse, eu confesso que tá, assim, no top 5. Não, top 5 não, que eu falei só 4 medos, né? Tá no top 1 dos 4 medos. Eu falei por último, mas ele é o número 1. É o meu maior medo. E se voltar tudo de novo? E se eu engordar tudo de novo? Porque eu falo pra mim que estou usando a medicação. A medicação, ela ajuda bastante porque ela silencia o nosso cérebro daquela barulheira que ele fica de comida. E eu tenho uma relação esquisita com a comida. Beliscar... Ah, não acredito. Gente do céu, tava aqui gravando, o celular, puf, no chão. Ainda bem que é baixo aqui e tá no mato. Meu Deus do céu, ainda tô pagando as prestações, meu amigo. Não faça um negócio desse comigo, não. Vamos lá falar da coisa séria que eu tava falando, né? A gente, quando tá tomando esse remedinho, a tirzepatida, o que que acontece? Ele dá uma silenciada na nossa mente. A gente não fica naquela barulheira toda. Ai, tem um salgadinho ali dentro do armário, vou comer. Do nada, de madrugada, você acorda querendo beliscar alguma coisa. Você tá de tarde, você belisca. Você tá de manhã, você come muito. Você é uma loucura. Pra mim era uma loucura com a comida. E o remédio, ele simplesmente ele mutou essa barulheira do meu cérebro. Então, eu não fico naquela loucura, meu Deus do céu, eu tenho que comer, eu tenho que comer, eu tenho que comer. Ah, eu preciso de um doce, eu preciso de um negócio. Eu não fico assim, sabe? E eu como em poucas quantidades e já estou saciada. Então é uma mão na roda, uma mão nas 4 rodas, meu amigo. Então a gente que tá tomando a medicação fica, e quando eu parar, o que que vai acontecer? O que que eu vou fazer sem esse remédio? E quem não está tomando remédio, que eu também já emagreci sem tomar remédio, quem não está tomando remédio? E se eu não conseguir mais ficar focado? E se a minha disciplina parar? E se eu chutar o pau da barraca de novo? E se eu não conseguir controlar os meus impulsos com a comida? E se eu não conseguir tirar essa preguiça de fazer atividade física? Gente, é muito louco. Então eu tive esse medo. Tive, não, tenho. Infelizmente ainda tenho esse medo. E aí o que que a gente pode fazer para tentar amenizar tudo isso? A gente se olhar com mais carinho, entender tudo que a gente conquistou até agora. E eu falo, gente, eu conquistei muita coisa bacana. Vou mostrar para vocês nesse vídeo coisas que eu conquistei que eu não conseguia fazer mais por conta do peso. Illuminate the world with the knowledge we sow. Let the seeds of wisdom forever be known. From classrooms to libraries, the light shall endure. Education's legacy, forever pure. Porque as pessoas não acreditam, às vezes elas olhavam pra... Nossa, você nem tava tão assim. Porque elas pensam que tá gordo ou está acima do peso é só quando você tá assim, desse tamanho assim. Não, gente, você perde sua mobilidade. Se você está acima do seu peso, você perde algumas mobilidades. E eu perdi algumas, eu não conseguia cruzar as pernas.
Mas eu não conseguia amarrar o cadastro do tênis com dignidade. Eu ficava com vergonha de amarrar o cadastro do tênis na frente das pessoas. Então, eu não conseguia abaixar e levantar. Subir um lance de 5 degraus de escada já acabava comigo. Hoje eu consegui fazer, gente. Eu fiquei chocada, de verdade. Porque eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô conseguindo fazer isso hoje. Então, eu tenho que pensar nessas pequenas conquistas que para alguns pode parecer pequenas, mas para mim já está sendo grandes conquistas. Melhorar minha mobilidade, conseguir vestir roupas que eu não conseguia vestir mais, roupas que até me cabiam, mas que eu olhava, eu não gostei não ficou bom não. Tá marcando isso aqui, tá tudo errado isso aqui. Ou então roupas que não me serviam mais e voltaram a servir. Esse final de semana agora, eu vou usar um vestido que eu não consegui fechar ele, já tinha 4 anos que eu não fechava esse vestido. E eu vou conseguir usar ele nesse final de semana em nome de Jesus. Ele vai entrar e vai fechar e vai ficar bonito. E eu falo, nós temos que perceber sempre essas pequenas conquistas, que parecem pequenas, mas são grandes, né? E eu tenho certeza que você que está vivendo esse processo também tá nessa aí que, se não forem esses medos que eu citei, alguns outros medos surgiram aí para você. Então, gente, vamos nos olhar com carinho, com mais amor e entender que nós estamos num processo e é isso aí mesmo. Vai ter altos e baixos, vai ter dia que você vai estar super animada e vai ter dia que não. E é a vida, gente. A vida é essa, a vida acontecendo. Vai ter dia que vai estar e vai ter dia que tá ó, e não tem o que fazer. É a vida, né? Mas a gente vai junto aqui. Continua comigo aí, me acompanhando nessa jornada. Nós vamos continuar aqui trocando trocando não, hein? Trocando não. Eu tô aqui falando e eu não tô sentindo aí do outro lado, galera. Vamos comentar. Então, já aproveitando o gancho, já vou aproveitar o gancho. Se inscreve, dá like nesse vídeo, compartilha, assiste até o final, tá bom? Comenta, deixa o teu comentário aí. Ah, eu não quero falar minhas experiências, não quero. Ainda não me sinto íntima a esse ponto. Beleza. Ou íntimo, né? Tem rapazes por aqui também. Não tô com essa intimidade toda aí, não. Comenta pra mim, então, pra eu saber que você assistiu até o final. Comenta jornada. Comenta aí pra mim. Aí eu sei que você assistiu até o final. Então é isso, gente. Obrigado por estar aqui comigo. Beijo. Não me larga não, hein? Até a próxima!